Fala galera, aqui é o Rio do Aprenda Qualquer Coisa e hoje eu quero explicar para vocês um exercício de matemática do Enem de 2018. Prova rosa, a questão é 154, aquela da roda gigante que tem um gráfico de função dizendo a altura desse ponto A em relação ao solo. Tá? Se você fez o Enem, então você deve saber qual que é. Se você não fez, baixe a prova do Enem na internet, que ela é bem interessante para você estudar e aprender o assunto. Tá? Eu vou usar, mesmo que você não tenha interesse nessa questão, fica de olho nessa explicação, porque você vai entender o seguinte, como que você faz questões de função, tá bom? Utilizando seno e cosseno, que é uma das matérias que cai bastante. E, cara, é muito fácil, muito moleza isso daqui, mas antes a gente tem que entender o conceito. Primeira coisa, vamos lá. Você tem que entender, para fazer esse tipo de exercício, você tem que entender o básico. Eu não vou explicar o que é função, tá? Isso daqui eu acho que vocês precisam saber o que é uma função, ok? Mas, rapidamente aqui, função é quando você entra com um valor, tá? Entra com o valor x e você sai com o valor y. Então, se a gente entra 2 aqui, né? 2 mais 2, o y vai ser igual a 4, certo? Então, a gente tem uma função, é uma entrada, que acontece alguma coisa e ele transforma esse número em uma saída. Basicamente, é isso. Como se fosse se você viu já o meu vídeo de funções, eu falo o seguinte, é como se fosse aquelas máquinas de esteira, sabe? De fábrica, que entra um produto, entra um ingrediente aqui e sai outro do outro lado. Ok, o que isso tem a ver? Por que a gente está perdendo tempo com isso? Porque o seno e cosseno são naturalmente uma função, certo? Qual função que elas são? Por exemplo, a gente não sabe que seno de 30 graus é meio, certo? Então eu estou fazendo isso daqui, ó, seno. Eu estou entrando 30 graus e a minha saída vai ser sempre meio. Quando no meu seno eu entro... Quando eu entro 60 graus, por exemplo, né, raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3 sobre 2. Essa é a minha entrada e essa é a minha saída. E o que isso tem a ver, Rio? Por que eu uso isso daqui na função? Ok, vamos lá. Acontece que a utilidade do seno e cosseno nas funções é que o valor do seno e do cosseno variam de quanto até quanto, né? Então, assim, o seno é esse eixo y aqui. Então, quando eu tenho o ângulo zero, que é esse ponto aqui, o meu seno ele vai valer zero, né? Então, seno de zero é igual a zero. Quando eu tenho 90 graus, o meu seno vale 1. Quando eu tenho 180, ele vale 0. E quando eu tenho 270, ele vale menos 1. Ou seja, todos os valores compreendidos nesses ângulos aqui vão variar entre menos 1 até 1, certo? E cosseno é a mesma coisa, com a diferença que o ângulo 0 vai ser 1 e aqui vai ser menos 1, ok? Então, vamos lá. 0, 90, 180, 270. Seno. Seno de 0 vai ser 0, 1, 0, menos 1. E cosseno vai ser 1, 0, menos 1 e 0. Vocês sabem disso? Se vocês não sabem, vocês estão entendendo agora. Então, quando a gente faz aquilo lá do círculo, aquela demonstração num círculo, você vai descobrir esses valores. E o que isso tem a ver com o nosso exercício? Tem a ver o seguinte, que você não tem aqui 80 seno de t, certo? Se esse valor aqui ele varia de menos 1 até 1, o que vai significar? Que esse 80 ele vai se transformar no quê? Ou ele vai ser 80 ou ele vai ser menos 80, certo? Quando a gente tem 168 vezes o seno, ele vai ser o quê? Ele vai ser 168 ou menos 168. É basicamente isso. Seno e cosseno, nesses casos aqui,
eles vão dizer qual que vai ser o sinal que você tem, tá? Se vai ser menos 1 ou algum valor entre esses números. Então, imagina o seguinte, se o tempo aqui é 0, a gente tem seno de 0. Lembra quanto que é seno de 0? É 0, não é? Então, se aqui é 0, aqui anula, ok? Esse valor de 80 sobra 88. Então, no tempo 0, ele está falando que é 88. Concorda? Ok. Vamos aqui no tempo π sobre 2. Π é a mesma coisa que 180. Π sobre 2 é a mesma coisa que 90, certo? Quanto que é seno de 90? Lembra? É 1. Então, isso aqui vai ser 1. 80 mais 88 dá 68. Então, vai dar nesse ponto aqui. Depois, lembra que ele volta para 0 no ângulo de 180? Ou seja, no ângulo de π? Então, ele vai descer. Desceu aqui, ó, ângulo de π, certo? Voltou para 0. Então, 0 vezes 80 mais 88, dá 88. Depois ele desce de novo. Por quê? Porque o ângulo de 270 é o quê? 270 vale menos 1. Seno de 270 vale menos 1. Então, vai ser menos 80 mais 88 vai dar quanto? Vai dar 8, né? Certo? Então, a gente tem um gráfico aqui ó, que está variando entre 88, sobe para 168, volta para 88 e desce para 8. Certo? É um gráfico, sempre que você ver um gráfico assim, vai ser um gráfico de seno ou cosseno. Agora, neste exercício, o que você tem que perceber? Seno, como você tem um valor 0 aqui, você tem que lembrar o seguinte, seno de 0 e cosseno de 0. Okay? Seno de 0 é 0, seno de cosseno, ou cosseno de 0 é 1. Cosseno, se aqui fosse 1, ia ser 80 mais 88 daria 168. Você sabe que ele não está no 168 no ponto 0. Então, você já sabe que não é o cosseno. Você já anula duas possibilidades. Só de analisar, você percebe que é muito provável que seja esta a resposta. Mas você também pode chegar nessa daqui. Vamos lá. Se o valor aqui é 0 e aqui é 0 também, a gente vai ter o quê? Vai ter 0 e vai ter 1, certo? Então, ele vai dar 88 também no tempo 0. Vai dar 88 e também está valendo. Aí, ele vai subir. Ele vai chegar nesse ponto aqui. Seno de 90 agora. Vai dar 1 e 0, certo? Então, vai dar 1 aqui e 0. Então, ele também vai chegar aqui. Agora, eu quero testar esse valor aqui. Será que ele bate? Qual que é o valor lá de baixo? Esse valor aqui é o de 270 graus, certo? Então, eu quero saber seno e cosseno de 270. Quanto que dá? O seno vai dar menos 1 e o cosseno vai dar 0. Então, vamos lá. Cosseno cortou, vai dar 0, certo? Então, não tem essa parte. E aqui vai dar menos 168. Olha aqui, se aqui é 0, 168 seria aonde, né, nesse gráfico? Vamos tirar tudo isso aqui. 168, se a gente continuasse, seria mais ou menos aqui, ó. Menos 168. O gráfico não está fazendo isso aqui, certo? Então, você sabe que não é essa a resposta. E vendo pela mesma lógica, a gente vai descobrir que essa outra resposta aqui vai dar a mesma coisa. Se você testasse essa função, você já descobriria que é a primeira. Ok? Então, basicamente, é isso. Exercícios de seno e cosseno, eles são todos muito parecidos. Eles sempre vão utilizar, né, uma função de x igual a, por exemplo, 15 mais... Ele pode até ser assim, 2 vezes seno de x. X vezes π, né? Então, o que isso significa? Quando x é igual a 0, vai ser ângulo 0. Quando x é igual a 1, ângulo vai ser 180. E aí você vai ter, de novo, aquela mesma variância. Ela vai fazer isso aqui. Ok?
Então, seguinte, sempre que vocês verem esses exercícios, lembrem-se que seno e cosseno é uma função, vai retornar algum valor entre -1 e 1. Só isso que vocês têm que saber, só isso. E aí vocês já conseguem responder tranquilamente e descobrir a resposta, ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Caso vocês não tenham entendido, eu gravei também um vídeo faz algum tempo sobre função seno e cosseno. Eu vou deixar o link aqui num card aqui em cima e deem uma olhada lá, beleza? Muito obrigado para quem assistiu até aqui. E uma dica final. Eu vou deixar aqui um anúncio de um mini curso que eu fiz sobre estudo e aprendizado. Como que você faz para estudar até 4 vezes mais rápido, utilizando só 3 pilares, 3 conceitos, tá? Que vão te ajudar muito a aprender as coisas, entender melhor as coisas. Eu vou deixar o link aqui na descrição, é um mini curso, uma videoaula gratuita, você pode acessar lá e eu garanto para vocês, vai ajudar muito nos seus estudos. Então vai lá, clica e acessa. E se você teve alguma dúvida sobre esse exercício, alguma sugestão, alguma crítica, pode deixar no comentário, pode comentar que eu respondo vocês. Muito obrigado para quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.